A paz do Senhor Febraque. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa manhã? E antes de mais nada, eu quero te dizer bom dia, linda flor. Linda flor, você tem que falar também. Bom dia, linda flor. Bom dia, linda flor. Obrigada, temos muitas flores lindas aqui, todas elas. E eu quero convidar você nessa manhã a adorar ao Senhor como seu melhor. Amém? Mas antes disso, dê um abraço na irmã que está do seu lado. Diz pra ela, olha, tá acabando, viu? Mas Deus ainda tem mais. Amém? E nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. E eu quero ver você aí balançando o esqueleto. Amém? Se mexendo. Não quero ver ninguém parado, tá bom? Vamos se mexer nessa manhã pro Senhor. Aleluia. Aqui, com as palmas para Jesus. Tu és Deus, poderoso Rei. Cantamos, exaltamos, não vamos parar de dar o melhor, pois és digno de toda a glória. Oh, e não há outro, tu és eterno, Senhor de tudo, tu és o grande, maravilhoso.
vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, aplauda o Senhor, aquele que reina, o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Senhor, é tão bom estar na Tua presença. Nosso coração se enche da Tua alegria, se enche de Ti. Nós desejamos Te sentir, nós desejamos ser completas em Ti, Senhor. Que o nosso coração possa permanecer aberto nessa manhã também, porque o Senhor tem o que falar aos nossos corações. Ele tem mais aos nossos corações. Então vamos adorá-lo de todo o nosso coração nessa manhã. O real, invisível, que me faz ir além do teto de ver. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real.
Tudo que tem.
santo, 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 aleluia. Candalabaxere, candalabalabasturianda, lemanande, candalabaxere. Oh Senhor, Tu és o nosso bem mais precioso, Deus, e nada pode nos tirar, Senhor, a Tua presença, Pai. Oh Senhor amado, como aquela mulher que se deu à luz, Senhor, daquele cômodo para procurar a sua moeda. Este final de semana, Senhor, nós acendemos todas as luzes, Pai, porque nós queremos, Senhor, varrer toda a casa, limpar tudo, Senhor. Oh Deus amado, nós queremos Te achar em meio a todas estas coisas, porque Tu és o nosso bem mais precioso, aleluia. Oh, Senhor, que a unção que emana deste altar, Senhor, se estenda por todo o Rio Grande do Sul, ó Pai. Ó Deus amado, na vida das irmãs que não estão aqui, mas que estão nos vendo, Senhor, pelas redes sociais. Ó Senhor Deus, para aquelas irmãs que fizeram tantos planos, mas não puderam estar aqui por motivos de doença. Senhor amado, encontra elas, cura, Senhor, nesta manhã. Deus amado, visita o estado do Rio Grande do Sul. A palavra que ouvimos ontem, que foi liberada pelo nosso vice-presidente pastor Roberto. Senhor, avivamento, Pai. Que este avivamento se estenda sobre a UFEBRAC do Rio Grande do Sul. Que haja cura, que haja milagre, que haja batismo com o Espírito Santo. Oh, lavande, candarava, esturiada, lavava, candalavai, aleluia. Oh, Santo, Tu és Senhor. Como ficar na Tua presença, Pai, não sentir vontade de se jogar aos Teus pés. Oh Senhor, como sentir Tua presença, Pai, não chorar e não se derramar, Senhor. Não tem como, Senhor, não tem como. Tua presença é forte, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, fala a cada coração, Senhor, nesta manhã. Senhor, trabalha em cada vida nesta manhã. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Aviva o UFEBRAC, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Salve o Senhor com uma forte salva de palmas para Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente encontra algumas irmãs no banheiro, né? E às vezes a gente ouve umas irmãs dizendo assim: era para ser proibido usar maquiagem no congresso, porque a gente sai de toda borrada. Não adianta nada, porque o Espírito Santo de Deus nos toma de uma forma tão grande que as lágrimas são consequência desta emoção que sentimos por dentro. É a prova viva de que Deus está dentro de nós, movendo algo muito forte, muito importante. E eu sinto que Deus está movendo águas nessa manhã. Eu sinto que Deus está derramando azeite nessa manhã. E se você se conectar a Ele, se você se ligar com Ele, diga para a irmã do lado: não fale comigo, não converse comigo, deixa eu ficar com o Pai, aleluia. Deixa eu ficar aos pés de Jesus, porque Ele vai falar muitas coisas nesta manhã e eu não posso perder nada. Não perca nada, porque estamos chegando ao final. Não perca nada, nenhum momento. Não se distraia, não vá ao banheiro se não for ser muito necessário. Fique conectada com Ele. Aleluia. Amém. Amém.
preciso passar uns recados. Aleluia. Como é bom ver esse povo todo feliz. Ver essa mulherada toda cheia de Deus. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu já ouvia nos corredores: que pena, está chegando ao fim. Mas ainda não é o fim. O vaso ainda não está cheio. Aleluia. Ainda não está cheio. Ainda tem um pouquinho. Ainda falta um pouco. E nessa manhã Deus vai completar em nome de Jesus. Amém? Me pediram para transmitir que essa bolsa está com nós aqui na frente. Não sei de quem é essa bolsinha bonita. Quase que eu usei no meu look. Deve ficar bem bonito. Tá bom? Achou que era minha, pastora? Olha só. Mas até que não ficava feio. Gente, até que ficava bonitíssimo, acho. Amém. Irmãs, ontem, a nossa irmã Nadir, de Juí, ela teve uma dificuldade de saúde, ela precisou sair. E ela deixou a sua Bíblia em cima do banco. Achamos a dona, não vou poder usar. E o nome na Bíblia tem o nome Nadir, tá? Se alguma irmã encontrou, por favor, para a irmã de Juí, entrega ali na secretaria. E tem muitas Bíblias perdidas, porque o que aconteceu? Algumas irmãs marcaram lugar, deixaram lugares marcados. E aí quando chegaram, não tirava mais a Bíblia. Então, muitos chegaram para nós. Então, se você viu uma Bíblia, né, que não é sua, por favor, entregue na secretaria. Tem uma Bíblia azul, NTLH, diz na capa, que também está perdida. Então, se alguém puder nos devolver, entregue ali na secretaria para as gurias, tá bom? Mas então, acho que era isso. Nós louvamos a Deus por tudo que já recebemos. Cada palavra tem transformado e tem nos completado um pouco mais. E nessa manhã não será diferente. Deus vai falar através da sua serva. E grandes coisas fará o Senhor por nós. E por isso nós estamos... Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Você está alegre? Você está feliz? Eu também. O texto que escolhemos de João diz que a nossa alegria é completa nele. Amém? Para que a nossa alegria seja completa nessa manhã. Adore ao Senhor e louve a Ele. Amém? E já em seguida, então, vamos receber a nossa preletora dessa manhã. Nossa pastora Luciana Santana, com uma salva de palmas para Jesus. Olha só o fã-clube da mulherada. Amém, Jesus. Nossa pastora Luciana Santana, que é bênção na nossa vida, ela sabe disso. Ontem conversávamos sobre algumas ministrações que já ouvimos sua, né? Que já foi líder desse estado e que deixou seu grande legado para todas nós. Que Deus te abençoe. Quando nós ligamos em nome da nossa convenção, a pastora, não comentei com o pastor Roberto, a pastora Luciana foi de pronto, né? E ela disse uma frase muito interessante: amigo é para essas coisas. Um amigo está sempre junto. Obrigada pelo teu carinho, pela tua amizade, pastora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Uhul! Glória a Deus! Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Bom dia na paz do Senhor Jesus a todas as lindonas e lindões deste lugar. Amém? Que alegria poder estar neste congresso. Fico muito feliz em poder servir. Me honra muito estar aqui neste lugar. Me honra muito a confiança da nossa convenção, pastor Roberto. Me honra muito, Rose. Me honra muito, Jússi. Fico muito feliz de compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E ontem descansei muito no meu coração sobre o que eu gostaria e quero aqui compartilhar. Quando o pastor Roberto estava ministrando ontem, poderosamente, que quanta riqueza do céu para a nossa vida. E descansei no meu coração, porque eu estava um pouco, falo, é isso, não é? Então vamos abrir a palavra do Senhor?
no livro de João, capítulo 15, versículo 11. João 15, 11. Que diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o vosso gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou em outra tradução diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e a vossa alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando eu li esse versículo, me saltou aos olhos uma emoção e duas pessoas. Uma emoção e duas pessoas. Jesus estava falando aqui, não era para uma multidão de desconhecidos, era para os discípulos e era para crente. E Jesus aqui está dizendo de uma emoção, mais duas pessoas. Jesus estava dizendo que eu tenho a emoção e vocês, discípulos, têm emoção. A emoção que eu tenho, a alegria, vocês também têm alegria. Só que a minha é a única que completa de vocês. E isso encheu a minha alma, encheu meu coração. Porque nós temos que caminhar dentro de uma realidade. E quanto mais conscientes somos da nossa realidade, mais nos aproximamos daquilo que é santo e real do céu. Porque quanto mais entendemos quem somos e nós não somos nada, maior é Ele e mais dependente dele nós precisamos ser. Vimos aqui Jesus dizendo: tenho dito estas palavras. Fiz a pergunta: que palavras que o Senhor Jesus estava dizendo? Tenho dito essas palavras, que palavras que o Senhor estava dizendo? Se a gente olhar do versículo 1 até o versículo 11, são as palavras que Jesus estava dizendo para dizer para eles o seguinte: que se vocês fizerem isso, de 1 a 11, a alegria que é a minha vai ser completada em vocês. A 11 do capítulo 15 traz a primeira lição. São 9 vezes repetido o verbo permanecer. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. O nosso lugar é permanecer sempre em Jesus. Jesus, lembrando sempre aqui, eu vou fazer sempre essa lembrança. Jesus estava falando para discípulos, para crentes, para quem estava caminhando com ele. E Jesus diz para eles: olha, vocês precisam permanecer em mim. Outro segredo que Jesus traz aqui diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Outro segredo outra receita que Jesus traz aqui para mostrar como nós teremos completos. Jesus diz: as minhas palavras eu tenho dito a vocês. Então, quando Jesus fala no capítulo 15, olha, eu sou a videira, vós os ramos enxertados, como por si só não vai para lugar nenhum. Ele diz: permanecer em mim. É sem mim nada podeis fazer. Vocês não vão ter nutrientes nenhum na caminhada de vocês neste mundo, no ministério, na vida, se não estiverem em mim permanecendo. Não é assim: vão lá, visita, pega os nutrientes,
Caminha. Vamos lá, vizinho. Pega os ovelhas. E caminha. Não, é permanecer. É estar dentro, é enxertado. É que quando eu olho para a árvore, eu não vejo que está enxertado ali. Eu vejo a árvore. Permanecer em mim. Sem mim nada podeis fazer. As minhas palavras eu já tenho dito para vocês, discípulos. Era o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo também, nesses 11 versículos, obedeçam os meus mandamentos. Obedecer. E eu tenho aprendido que obedecer, gente, não é fazer aquilo que eu concordo. Obedecer é fazer aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não entendo, fazendo com alegria, sem duvidar, sem questionar. Sem dizer, eu tinha um outro plano, eu tinha uma outra visão. E obedecer com tranquilidade e com alegria. Obedecer os mandamentos do Senhor. Então Jesus trouxe isso. Nesses 11 versículos também Jesus traz resultados. Jesus traz resultados e diz o seguinte: se permanecer em mim, sem mim nada podeis fazer. Minhas palavras já estão em vós. Obedeçam meus mandamentos, o resultado será: pedirão o que quiser e vos será feito. Ai, que lindo. Pedirão o que quiser e vos será feito. Vocês serão os meus discípulos e darão fruto. Esse ramo enxertado não é um ramo para ser seco. Eu vou garantir o fruto. Eu vou garantir esse fruto. Outro resultado que Jesus traz nesses 11 versículos. Diz assim: e vocês estarão no meu amor, como eu estou com o Pai. Não vai faltar amor. Não vai faltar acolhida. Não vai faltar ânimo. Não vai faltar entusiasmo. Não vai faltar aquela hora que precisa um gás a mais. Um up a mais. Não vai faltar. Estarão no meu amor. E aí vem o versículo 11. Todas essas coisas eu tenho vos dito, para que a minha alegria esteja em vocês e esta alegria seja completa. Algo que o Senhor quer nos dar dele para nós, gente. É dele para nós. É algo que ele tem para nos depositar, nos completar. Uma emoção, duas pessoas. E uma das coisas que precisamos entender, e infelizmente a humanidade está incompleta, vazia, sem sentido, indeciso, desesperados, longe de Jesus. Hoje a gente vê batalhas assim. Você pode estar no teu melhor dia e de repente lá você dá uma olhadinha no Insta e vê que alguém está mais linda do que as tuas e aquilo já baixa o teu humor. Você está lá, de repente, fazendo algo em casa ou no seu trabalho, alguém recebeu uma promoção, ou você recebeu uma promoção e você está feliz, porém com medo. As emoções foi dada por Deus e eu quero trazer a notícia que emoção não cura. E nós precisamos entender que emoção ela não cura. O que se cura é o sentir da emoção. Emoção não cura. O que se cura é o sentir da emoção. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está tratando depressão, com uma tristeza muito profunda, falta de energia, irritabilidade, pessimismo, negativismo, e essa tristeza, esse abatimento está lá, ela trata, supera. Quer dizer que ela nunca mais vai ficar triste? Não. Ela vai ficar triste. Às vezes você vai estar lá, né? Comprou uma calça linda para vir no congresso branca.
e vai tomar um café maravilhoso, empolgada, e o café vira na calça branca e você vai dizer: não vou poder usar mais. Será que essa mancha sai? E aí você vem para o culto, vai vir para o congresso, botou a outra calça que você não gostava. Você estava pensando em botar para voltar para casa dentro do carro, dentro do ônibus. E você vem aqui e já a emoção já mexe. Você não quer, mas ela vai mexer. Você vai estar afetada, porque aquilo que tem o nosso afeto nos afeta. Tudo que tem o nosso afeto vai nos afetar. Jesus sabia, Jesus estava falando para os discípulos: tenho dito essas palavras. Jesus estava dizendo: vocês estão felizes porque estão andando comigo, mas vai ter um momento que vocês vão ser perseguidos. Vai ter momento que vocês vão apanhar. Vai ter momentos que vocês vão ter dor. Vai ter momento que tem gente aqui, né? Lá olhando os discípulos. Não, gente, aqui vocês, mas já eu aqui já me botei na história de Jesus. Jesus lá dentro com seus discípulos. Vai ter gente que vai me negar aqui. Jesus está dizendo: tenho dito essas coisas para que essa alegria de vocês sejam completas. Porque aquilo que tem nosso afeto nos afeta. E o problema não está no sentir emoção. O problema está no que a gente deixa a emoção fazer conosco. O que a nossa histórico de vida que nos afeta, porque tem o nosso afeto, a gente deixa fazer com a gente. Alguns anos atrás eu li um livro, e o nome do livro era Incompleto, e muito me impactou. Eu li já esse livro várias vezes, já ministrei em São Leopoldo, em alguns lugares, porque mexeu muito e me deu muito temor. Muitas coisas, às vezes, nós estamos afetadas. E esse afetado, não estou dizendo que é doença. Esse afetado, não estou dizendo que é demônio. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito, e isso aqui anda junto, e nós temos que ser integralmente do Senhor em todas essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito seja íntegro, apresentar diante do Senhor. E está tudo lá dentro. E nós somos esse combo. E eu li a história que está registrada no livro de Juízes, capítulo 11, sobre Jefté. Jefté era um homem incompleto. Jefté narra a história dele, no capítulo 11, que Jefté era filho de Gileade, com uma prostituta. Passou-se os anos. Gileade teve mais 2 filhos com a sua esposa. E esta família e a sociedade, o pessoal dessa cidade, expulsou Jefté. Disse: você é filho de prostituta e nós não queremos você aqui. Você tem que ir embora. E Jefté foi embora. E continua a história de Jefté, e diz que Jefté saiu daquela cidade, foi embora e se ajuntou e recebeu acolhida, diz a palavra de Deus, por um grupo de levianos. Olha onde ele quis se acolher. A um grupo de levianos. Deste grupo de levianos, Jefté se tornou líder e se tornou um guerrilheiro. Em algumas traduções diz um cangaceiro, um matador. A história de Jefté gritava dentro dele. A história da rejeição, a história da raiva gritava dentro dele. E diz que em certo momento o povo de Israel entrou em ruína total.
E agora eles estavam diante de uma guerra muito séria. E diz que os anciões foram até Jefité. E disse: Jefité, vem defender a gente. Vem guerrear com a gente. E Jefité diz: a mim que vocês querem? Eu posso, mas só se vocês me botarem como chefe diante de todo aquele povo lá. Olha a história gritando: agora vocês estão me dando valor, agora vocês querem, me ajuda, mas me botem como chefe. Os anciões levaram Jefité diante do povo. E os anciões disseram: o Senhor será com Jefité, e Jefité vai ganhar essa guerra. E o Senhor foi com Jefité para dar vitória por amor ao povo. E o incompleto não viu a misericórdia de Jesus ali que podia restaurar. Por quê? Porque uma história de desafetos, de tristeza, de pecado, estava lá dentro. Estava lá dentro. E Jefité sabia que ia conseguir a guerra. E ele foi para a guerra. E quando estamos totalmente imersos a uma doença, imerso ao pecado, imerso à carnalidade das minhas ideias, das minhas vontades, agora eu vou me vingar, agora eu vou dar o troco, agora eu estou saindo por cima, olha só, vieram se rastejar até mim. Pessoas assim cometem certas loucuras. Porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. E Jefité fez um voto que não foi pedido. Deus não pediu o voto. Deus não pediu sacrifício. Deus não pediu nada. Ele disse: eu vou ganhar. E a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar. Eu tô o bam. Eu sou o máximo. O meu braço é super. E o segredo de Jesus é: sem mim nada podeis fazer. Quando a gente quer fazer coisa que Jesus não tá, não vai dar certo. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se ele não for conosco, gente, não dá pra gente ir. Mesmo que seja a melhor das ideias, a melhor das promoções, a melhor das coisas, não vai dar certo. Nós ganhamos quando perdemos se Jesus estiver conosco, mas iremos perder todas se Jesus não estiver conosco, porque sem mim nada podeis fazer. E Jefité diz: eu vou ganhar, e ganhou. E quando ele entra perto da casa dele, quando ele vai em direção à casa dele, a primeira pessoa que sai da casa dele, a sua única filha. O que tinha Jefité na sua cabeça era a sua história de dor, era a sua história de ruína, era o seu rancor, era a sua insatisfação com o seu passado, era a sua raiva com a sua genética. Mas ele teve oportunidade e não viu. Jefité era amado dentro da sua casa e não reconheceu. Porque diz a Bíblia que aquela filha saiu festejando ao encontro do pai. A história diz que aquela filha saiu feliz em direção ao pai para receber o pai. Jefité era amado, Jefité era respeitado, mas a história dele gritava dentro dele. E ele chega e diz: minha filha, e conta para ela. E conta para ela.
eu vou ter que te sacrificar. Quantas histórias de pais e de casas estão sacrificando inocentes? Quantas histórias de pais que utilizam filhos, que colocam os filhos no meio da guerra, não fala com teu pai, não fala com a tua mãe, não fala com teu avô, não fala com a tua avó. Quantos pais que estão botando as suas próprias guerras dentro dos filhos, dentro da casa, minando os outros, moldando, ao invés de discipular a família, molda uma doença na família. Porque a história vai gritar dentro, sim. Jefité disse: eu vou ter que te sacrificar. E a filha diz: pai, me dê 2 meses. Me dê 2 meses, pai, para mim chorar a minha virgindade. E o que ela estava dizendo? Me dê 2 meses, pai, porque eu vou lá chorar a oportunidade que tu me tirou de ser mãe, a oportunidade que tu tirou de ter minha casa, a oportunidade que tu tirou de ter meus filhos, a oportunidade que tu tirou dos meus sonhos, a oportunidade que tu me tirou de quem eu esperava, de um homem, de um marido. Eu vou lá chorar minha virgindade. E ela foi, ela voltou, Jefité cumpriu com o voto. Em um reinado de 6 anos, de uma vaidade infeliz. Porque o pecado, porque a falta de discernimento, o estar longe, o fazer com a sua mão, o fazer inspirado por uma história gritante de dor, de tristeza, estava lá dentro. O incompleto. O pecado, gente, não é pecado sentir dor. Não é pecado sentir uma emoção. O pecado é se entregar para aquilo que sente. O pecado é se entregar para a emoção. Porque a gente vê a Bíblia dizendo: irais, mas não pecar. Não se desce o sol sobre a vossa ira. A emoção está na Bíblia. Está lá. O problema é o que eu deixo, porque aí eu saio. Eu quero o meu sentir entra maior do que aquilo que Jesus diz para mim. Porque as emoções não vão curar, porque se curasse todas as emoções, também a alegria nós não iríamos sentir, felicidade, prazer e etc. Mas é o que deixamos. E o pecado distorceu todas essas coisas. E aí a emoção não permite fazer aquilo que Jesus estava dizendo para os discípulos: obedeçam. Porque aí a gente vai dizer: mas eu sinto isso, eu gosto disso, eu quero isso, eu não entendo isso. Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que orar? E a gente tem que orar sempre. A gente tem que suplicar sempre. Tempo, fora de tempo, com vontade ou sem vontade. Porque é pra gente e foi dito pra gente orar. A gente tem que repartir Jesus sempre. Porque foi dito pra gente repartir. A gente tem que ser fiel e se consagrar sempre. Sermos santas. Buscar a presença do Senhor sempre. Ah, mas eu gosto tanto daquele hino. Eu prefiro esse hino. Eu prefiro o outro hino. Emoção é sentimento. O que eu tenho que fazer é louvar. Não é a boa música que me faz louvar. É eu súdito ao meu rei que me faz louvar.
E a gente vai colocando certas formatações, inspirado a uma história de vida. E o pecado distorceu as emoções, distorceu o que o próprio Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É um fluir bonito que tem que fluir. O problema não é a emoção, o problema é como eu sinto isso e o que eu deixo isso fazer em mim. Emoções estão na Bíblia. A tal ponto que emoção está na Bíblia e que o sentir emoção está na Bíblia, que o próprio Jesus disse que viria o Consolador para consolar o quê? Aquilo que a gente sente. Que viria o Espírito Santo para nos instruir de todas as coisas, daquilo que não sabemos. Tem no Senhor. É bíblico. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte, que a tristeza, segundo Deus, opera em nós arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, nos produz morte. Uma emoção de novo e duas pessoas, Deus e a terra, o céu e a terra, Deus e eu. A tristeza em Deus vai me produzir arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo vai me levar à morte. Não é a emoção. É o que eu deixo ela fazer comigo. As demandas da vida estão aí, gente. A realidade está aí. A realidade está aí. E a gente está vivendo as coisas do mundo. Viver as coisas do mundo, que eu estou me referindo, não estou falando de modernismo. Entenderam, mulheres? Hoje eu estou falando com discípulos de Jesus aqui. Né? Nós estamos vivendo. E não tem problema. Você aí já botou bastante coisa no Insta, né? Eu sou uma que depois vou ver minhas fotos. Porque eu sempre faço careta. Sempre faço careta. Tá? E a gente está vivendo as demandas. Ok? Mas a questão é quando essas demandas diz fulano não curtiu. Tem lá 800 curtidas. Mas fulano que eu queria não. O fulano tem meu afeto. E logo isso me afeta. E aí a gente vai olhando as outras fotos e acha o fulano curtindo de outro. Que não curtiu aquilo que eu queria. Ela tirou foto no fundinho com a fulana. A gente sabe. E, gente, antigamente a fofoca era em cima do muro. Hoje a fofoca... Mas da onde que surgiu isso? Eu vi, Vitor, mas tu segue? Não, porque eu tenho um jeito, não sei o que, que eu não sei o que, e vou stalkeio daqui, stalkeio de lá, e sabe tudo. Que isso? Antigamente, eu estava pensando, antigamente as pessoas de pecado iam olhar novela. E ninguém olhava novela, e ninguém olha novela. Não, novela a gente não olha, mas olha a série, só mudou o nome. Só mudou o nome. As demandas do mundo estão aí. Nos afetando nossas emoções. Nos afetando a nossa identidade. As demandas estão aí. Temos trabalho, temos profissão, temos filhos. As demandas estão aí. Às vezes estão todos com saúde, às vezes tem uns com problema de saúde. As demandas estão aí de uma ditadura de beleza. As
As demandas estão aí, as pessoas querendo, né? Vou ser feliz, e é a minha felicidade que importa, é eu que importo. As demandas estão aí de sucesso, de fama, de influência, de curtidas. As demandas estão aí colocando pressão, empurrando. As demandas estão aí levando a uma consciência, e que isso é perigoso, e é uma estratégia do diabo. E que às vezes, através da consciência, através do nome do amor, vocês não são crentes e tem que amar, e esse amor vai desviando para um outro caminho. As demandas e pressões estão aí. E a gente olha e diz: eu quero isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho meu valor. Eu não sou amada. Eu sou sozinha. Eu sou abandonada. A minha história é a minha geração, é a minha família. Uns acham, a família tal era tão braba, cuidado, porque eu sou da família tal. Outros estão tristes, dizendo, não quero nem saber que eu era da família tal, estou louco para botar um outro sobrenome. As demandas estão aí, as pessoas estão vazias, incompletas, insatisfeitos, e achando que precisam ser perfeitas. Minha casa tem que ser de propaganda de margarina, tem que estar lá naquelas plataformas, tudo bonito. E agora? Eu quero um lustre. E olha como são as coisas, gente. São as coisas. Eu há muito tempo quero um lustre na minha sala. Muito tempo quero um lustre na minha sala. E não, só botava a lâmpada, não quis nem que o Adalto colocasse um globo. Não, eu quero, deixa aí, porque eu vou botar um lustre na minha sala. Nasceu os netos. No meio da minha sala, né, Gabi? No meio da minha sala. Os netos, nasceu os netos. E no meio da minha sala tem um fio de nylon com um passarinho de borracha. Que o Adalto comprou. Se antes não estava motivado com o meu lustre, ele botou um fio de nylon com um passarinho com pilha e liga aquele passarinho e ele faz assim, o passarinho fica rodando assim. A enchente veio, levou o passarinho. Porém, todavia, contudo, ele comprou um outro passarinho. E tá lá. Eu acho que foi no chá da Aurora que a gente fez lá em casa. E eu, arrumando, eu esqueci de tirar o passarinho. E aí as irmãs chegavam e diziam assim, por que tem um passarinho ali? Meu Deus, eu esqueci o passarinho. Agora deixa, agora vocês já viram o passarinho. E tem um passarinho lá de novo. E sabe que não me incomoda mais ter o lustre ou não. Gente, tudo passa. Tudo passa. Tudo muda. A cabeça da gente muda. Mas o nosso lugar é permanecer em Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. A tua história vai gritar. Mas se ainda traz dor, leva Jesus. Deixa esse troca o sentir desta tua suposta alegria para a alegria que Ele tem, que é completa. A dele é completa. Jefité, o incompleto, trouxe destruição para sua casa. Mas também a gente vê na palavra de Deus o
exercício de quem é completo. De duas mulheres. A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 10, a história de Marta, Maria e Lázaro. Diz que Jesus um dia chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele e os discípulos, para fazer uma comida, para jantar, comer. E diz que Marta estava lá, andando, querendo arrumar as coisas. E Maria quedava-se aos pés de Jesus, e Jesus disse que ela escolheu a melhor parte e que nunca vai ser tirada. E é verdade. A melhor parte é em Jesus. A melhor parte é quedar-se, é voltar-se, é se encurvar aos pés de Jesus. E isso não é tirado. Mas também a Bíblia mostra aqui nessas passagens que a emoção, o afeto e o movimentar dessas emoções estavam também nelas. Estavam ali. E Maria e Marta para lá e para cá, Marta para lá, para cá. E Jesus agora chama a atenção de Marta. Jesus chama a atenção de Marta. Marta, calma. Te aquieta, para de estar tão atarefada. E Marta se queixa. E Marta está lá. E Jesus a exorta. Jesus a critica. E agora a gente vê o exercício de quem é completo. Porque a história não termina aí. E às vezes a gente, eu era uma, né? Que às vezes dizia, meu Deus, eu não posso ser Marta. Eu sou muito Marta, eu tenho que ser Maria. Ah, será que eu li a Bíblia o suficiente? Será que eu orei o suficiente? Mas tem que fazer aquela coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não posso ser Marta. E às vezes criticava, falava como Marta menor. Se qualquer uma de vocês passarem por São Leopoldo e irem na minha casa sem avisar, não façam. Passar por casa lá sem avisar e dizer, a gente está passando aqui por São Leopoldo, pastor Adalto, e a gente queria que o senhor orasse. A gente vai chamar você para dentro de casa, a gente vai estar orando por você. Só que a minha cabeça vai estar na galinha do freezer para descongelar, para dar comida para vocês. Estou lá na oração, mas minha cabeça vai lá no freezer. Pelo menos um arroz com galinha, não vou deixar ninguém sair com fome. As demandas da vida, elas estão sempre ocorrendo. Elas estão sempre. E a gente vê aqui, Marta, o que é uma completa? Marta não fez o direito. Que é para esse homem? Além de trazer esse bando de gente aqui para comer, ainda me critica. Dentro da minha casa. Marta não fez isso. Marta não fez isso. Não quero, Lázaro, não quero mais essa turma aqui. Marta não fez isso. Marta não ficou com inveja da irmã. A santinha foi elogiada. Ela é especial. Marta não fez isso. A história não termina aqui. Porque quando a gente vai para João capítulo 11, a gente vê a história que Lázaro está doente. Lázaro tinha adoecido e morreu. E diz que quando Jesus estava à porta da cidade, Marta soube e saiu correndo. Uma pessoa completa, quando ela é exortada, ela não rompe o que é divino nela, pelo contrário. Ela não rompeu nada com Jesus. Jesus não passou a ser menos para ela. E às vezes, os incompletos da vida estão lá querendo as ministrações segundo aquilo que aconchega dentro.
aconchega dentro do coração. Exortação não, disciplina muito menos. Isso não quebrou o vínculo, porque Marta tinha no seu coração que ele era o Cristo. E diz que quando Jesus estava às portas da cidade, Marta agora sai correndo em direção a Jesus. E conversa com Jesus. E Jesus agora calma. Se crer, esperas a glória de Deus, calma. E ela diz, eu sei que tu és o Cristo. Está lá assim, Marta dizendo, eu sei que tu és o Cristo. E Marta vai em direção a Jesus. E diz a Bíblia que Maria estava sentada em casa. Por que Maria estava sentada em casa? Aquela que às vezes que estava aos pés de Jesus. Por que ela estava em casa? Porque que nos afeta tem o nosso afeto. Maria estava triste. Maria tinha um luto. Maria agora talvez estava pensando o que vai ser da gente. Maria talvez estava lá. Estamos sozinhas. Estamos abandonadas. O que vamos fazer? Chorava. Triste. E Marta foi ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta para Marta, onde está Maria? E Jesus diz, Marta, vai e chama Maria. E Marta volta para dentro e diz, Maria, o mestre te chama. Maria, o mestre te chama. E sabe o que veio no meu coração enquanto eu reli essa passagem? Gente, foi uma Marta que organizou a excursão para você vir, porque Jesus te chamava aqui. A gente precisa de Martas para dizer, vem, porque o mestre te chama. Vem por aquele lugar que ele disse aos pés dele, coisa que não vai ser tirada, tá bom. Tá doendo, a gente sabe, o caos se instalou dentro da nossa casa. A tristeza, a angústia, a incerteza, a insegurança. Nos sentimos vulneráveis, nos sentimos alvo de destruição. Não sabemos que lugar que a gente vai. Mas Maria, ele te chama. Jesus entrou aqui. Ele veio para cá. Ele chama. Um coração completo. Um coração que permanece em Jesus. Um coração que sabe que sem Ele nada podemos fazer. Um coração que sabe que nós guardar os mandamentos da palavra e obedecer, o milagre acontece. As coisas vêm à tona, elas acontecem. Jesus não está à procura de performance. Jesus está à procura de coração que vai até Ele. A palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração. Salmo 119:11, a tua palavra escondi no meu coração. Jesus não está à procura de pessoas perfeitas. Jesus está à procura de progresso nele. Progresso, crescimento nele. Andar com Ele. Estar com Ele. Mesmo João escreveu lá em 1 João capítulo 1, verso 4, dizendo, estas coisas nós anunciamos. Estas coisas nós anunciamos porque nós vimos, nós o ouvimos. E algumas traduções diz nós os apalpamos. Mas a gente escreve a vocês para que a vossa alegria também seja completa. Para que a vossa alegria esteja também completa. É a nossa experiência cada vez mais nele. Não é um êxtase de uma festa. Não é um êxtase de um evento. É arder sempre com Ele. Mesmo quando os nossos afetos estão um caos. Estamos afetadas. Mas dizemos, temos um Consolador. Nós vamos sentir pelo certo. Nós vamos sentir pelas coisas certas. E não vamos parar até que
Vamos prosseguir. No meio do caos, no meio de coisas ruins. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz: e conhecerei o amor de Cristo que excede todo entendimento. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento e todo conhecimento, para que vocês sejam totalmente completos nele. Conhecendo o seu amor, conhecendo a sua presença, conhecendo a pessoa de Cristo em nós. Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e amadurecemos nele, chegando à completa medida da estatura do varão perfeito. Ele não procura, ele sabe de tudo em nós. Ele sabe que vai nos afetar, ele sabe os nossos pensamentos. Mas o que você faz? Você tem essa escolha, o que você faz? Ou você é tomada pelo aquilo que sente, ou busca nos mandamentos como resolver o que sente. Obedecer aquilo. Obedecer aquilo que ele traz. Salmos, capítulo 16, versículo 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria completa da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria completa na tua presença, eterno prazer à tua direita. O resultado que vem quando temos buscado naquele que nos completa. Todos os dias buscar naquele que nos completa. Todos os dias. Nas coisas boas, nas coisas ruins, na fartura, na escassez, quando nos abraça ou quando nos esquece. É sempre, é junto, porque o resultado será aquilo que Jesus diz: vocês darão fruto e serão meus discípulos. O resultado quem garante é Jesus. Aquilo que você não sabe, se você levar, Senhor, eu estou sentindo isso, eu tenho aquilo outro, que confusão na minha cabeça. Uma hora eu pergunto isso, uma hora eu não pergunto isso, uma hora aqui, uma hora aqui. É as demandas da vida e a nossa natureza. Está tudo certo. O problema é quando eu quero fazer sozinho, não estando nele, não estando dentro da palavra. Mas quando me coloco nele, Jesus disse aqui que haverá resultado, haverá fruto. Pedirão o que quiserem e permanecerão no meu amor. Não é como o apóstolo Paulo diz, não é pelo aquilo que vimos, não é pelo aquilo que nós estamos olhando, mas é pelo aquilo que eu creio. E crer é uma decisão. Crer é uma decisão. Crer não é porque eu sinto. Crer é uma decisão, mesmo que eu sinto diferente. É pelo que eu creio. É pelo que eu sei que é nele, em ti, Senhor, tudo é possível. Em ti tudo é possível. A última resposta vem do céu. Jesus sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe realmente quem somos. Ele sabe realmente quem somos. E o desejo do Senhor é nos completar com a sua alegria, nos completar com o seu amor, nos completar com o seu poder.
Porque Ele faz infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Opera em nós. Nós precisamos dizer: o Senhor, o teu poder tem que passar aqui. O teu poder tem que passar aqui. O teu poder tem que passar aqui. Eu preciso arder em ti. Eu preciso arder em ti. Eu não tenho que ter vergonha do mundo. Eu não tenho que ter vergonha das pessoas. Eu tenho que arder em ti, arder em ti, arder em ti. E para nós concluirmos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Ainda há também uma recompensa muito maior. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Ele colocou lá dentro. Porque a Bíblia diz: ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer tudo. Às vezes a gente está lá, né? Tocada pelos nossos afetos e diz: Senhor, me dá vitória nisso. Senhor, me dá vitória nisso. Senhor, me dá vitória nisso. Eu quero vencer nisso. Eu quero vencer nisso. Eu quero vencer nisso. O Senhor responde: o Senhor dá vitória. Mas biblicamente o título de vencedor é quando a gente chega lá. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Há uma recompensa aos filhos. Há uma recompensa para nós. Há uma recompensa para aqueles que seguem a Jesus. Há uma recompensa para aqueles que buscam do céu, que buscam a sua presença. Há uma recompensa. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele vai nos completar. Há vezes que o tanque vai estar um pouco vazio, sim. O tanque vai estar um pouco vazio. Às vezes o tanque vai estar quase vazio. Às vezes o tanque vai estar um pouco mais cheio. Mas eu vou estar lá. Nele, 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 nele. Vai ter Martas que vai dizer: o mestre está te chamando. Vai ter Maria que vai quedar-se aos pés de Jesus. Mas nós vamos estar lá. Nós vamos ficar lá. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade do Senhor. Aqueles que vos chamou das trevas para a luz, a fim de proclamar as suas virtudes. Ele é fiel em todo o tempo, jamais passou, jamais passará o seu amor. Ele colocou a eternidade em nosso coração. Ele colocou o seu Espírito em nosso coração. Amadurecemos, gente, integral. Às vezes, como cristãos, nós erramos. Achamos que nós temos que ser num lugar espiritual, num outro lugar natural, num outro lugar emocional. Não. Nós temos que ser o mesmo aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. É lá, nesse lugar que a gente precisa estar. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Que a nossa recompensa seja o Senhor. Que você nesta manhã diga: Senhor, está doendo isso, mas de alguma forma Tu é a minha recompensa. Está doendo isso, mas me ajuda a ser mais excelente que esses meus pensamentos, a ser muito mais do que esses meus pensamentos, do que essas minhas emoções, disso que está me afetando. Eu sei que nisso Tu estás me amadurecendo. Eu sei nisso que Tu estás trabalhando para completar em mim. Mas a minha recompensa é você.
A minha recompensa é tu, Senhor. A eternidade já está em você. Você não a fez. Foi colocada em você. Não foi você que inventou isso. Foi colocada em você. E essa eternidade tem que estar aí dentro falando. Quando os afetos não estiverem tão ordenados e aquilo nos afetar, a eternidade está lá. Quando as eventualidades, quando as catástrofes, como coisas não planejadas estiverem lá. E nessa manhã eu gostaria de fazer essa oração. Nós somos as discípulas de Jesus, o povo de Deus. E eu, antes de nós louvarmos, a primeira oração que nós vamos fazer aqui não é de ninguém. Eu quero convidar você sentada mesmo. Sentado. E eu sei que o Espírito Santo já ministrou no teu coração. Você vai se inclinar um pouquinho para frente, assim, ó, como se fosse, presta atenção, não faz ainda, como se fosse quase bater a testa na cadeira. E você sozinha vai apresentar tudo que o Espírito Santo ministrou no teu coração hoje. Se você tem uma dor, uma tristeza, uma história que está gritando e tem sido a tua base para dentro da tua casa, do teu trabalho, do teu casamento, para tuas relações, e que isso está fazendo você sentir distorcidamente uma emoção, entrega esse sentir hoje nessa manhã. Há consolo imbatível, infalível da pessoa do Espírito Santo neste lugar. Porque Jesus disse que viria o Consolador. E pronto, vai consolar. Eu quero que você agora, por favor, possa se inclinar. Você está sozinha. Você está sozinha diante do Senhor agora. Tira aquilo que não vai permitir você ser completa. Se você quer chorar e gritar, mas seja a última vez nesta manhã. Diga esta história: história, tu não vai reger mais os meus caminhos e os meus passos. Lembranças de pessoas, de lugares, aquilo que me diziam da minha família, não vai reger mais. Eu não quero andar regida pelas minhas emoções, mas em Jesus eu tenho o que me completa. Em Jesus eu tenho. Em Jesus eu tenho consolo, eu tenho bálsamo. E a eternidade está gravada no meu coração. Ah, que oportunidade que eu tenho, que o Senhor me remiu, me perdoou, me salvou. Que oportunidade que eu tenho de escrever de novo algo novo, dado da parte de Deus para a minha vida e não da minha história que grita em mim. Não quero mais. Não vem. Não vem. Não vem. Eu quero deixar em Ti, Jesus, coisas que me amarguravam, andar sempre desconfiada, andar sempre achando que estão contra mim. Eu não quero mais esta história comigo. Eu quero viver o novo em Ti, Jesus.
Eu quero viver o novo em Ti. Espírito Santo, há consolo neste lugar. Tu enxuga nossas lágrimas. Tu ministrou a essas discípulas de Jesus, essas mulheres e homens de Deus neste lugar. Porque Tu quer fazer mais. Tu vai garantir o fruto. Tu vai garantir a provisão. Tu vai garantir aquilo que elas pedirem em Teu nome. Aquelas quando elas orarem por alguém. Quando elas ministrarem a palavra. Quando elas abrirem a boca para orar. Tu vai, Senhor, trazer nos corações, neste lugar, algo muito maior. Muito maior, muito maior, em nome de Jesus. Fica de pé. E nós vamos louvar ao Senhor. Agora você vai levantar. E tem espaço, mais espaço para ser completa aí. A minha recompensa é você. A minha recompensa é você. Que a eternidade grite, não mais a nossa história, mas a eternidade grite em nós. Que o Espírito Santo grite em nós, não mais a nossa história, mas o Espírito de Deus grite em nós. Levante suas mãos, vamos louvar ao Senhor. Em Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A minha bênção é você, a minha recompensa é você. A liberdade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. A liberdade em Jesus, pois tudo é passageiro. A recompensa é você, a recompensa é você. A liberdade em Jesus, pois tudo é passageiro. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Abençoada, com este momento tremendo. Nós agora encerramos essa primeira parte. Você tem 20 minutos agora para ir ao banheiro, conversar, dar de volta. Às 10h25, em ponto, nós começamos. Nosso coração é grato a Deus pela vida da pastora Santana. Que o Senhor continue te abençoando. Amém? Foi perdido um brinco. Se você botar no orelha e não está com um brinquinho pendurado, está aqui em cima. Achado e perdidos lá com o Egô. Se você perdeu alguma coisa, pode estar lá com o Egô, tá? Aqui, ó, bem no meio aqui.
Na mesa de som. Tá? Aqui bem no meio aqui, ó, tem uma mesa de som. Tem achados e perdidos. Por favor, quem perdeu Bíblia, brinco, algo mais.